Você tá no Facebook, né? Olá, muito boa tarde para todos vocês que acompanham a gente na Analista Sem Censura. Eu já tava com saudade de estar aqui, né? Você abandonou a gente por umas semaninhas aí, né? Não, eu abandonei acho que a semana passada e depois teve feriado e não teve. Nossa, é verdade. Feriado de 8 dias. Nossa, que saudade de estar aqui. E ainda com um assunto tão importante hoje, né? Assim, eu acabei dando a sugestão dessa pauta porque eu gostaria de passar uma mensagem assim muito simples do que eu acho que os investidores, pessoa física, deveriam ter nas carteiras, né, que primeiro está alinhado com o que a gente pensa que são hoje as melhores oportunidades do mercado e também assim tentar resumir em 5 ativos, né, aquilo que eu acredito que o investidor pessoa física consegue fazer com a carteira de uma maneira muito simples, óbvio, sempre acompanhado com um especialista, né, mas que ele consegue ter um retorno equivalente a um investidor profissional. E assim, isso eu também não só indico, mas para isso que eu faço na minha carteira, né? Então, começando aí do primeiro ativo, né, que eu acho que é fundamental, eu acho que as pessoas negligenciam um pouco, ter um colchão de liquidez, né? Então, está investido em um ativo de renda fixa pós-fixado, né? Pode ser o Tesouro Selic, pode ser um fundo DI com taxa de administração super baixa, né? Ou até um CDB 0,02 ou menos. Quer dizer, 0,2% ou menos. Você já encontra fundos, inclusive, com 0,09, o que é muito bom, né? E, então, assim, essa posição ela é importante não só para dar segurança para a carteira, né? Não tem volatilidade, dado que ela acompanha o CDI, e aí sim é importante que esse ativo esteja mais próximo do 100% do CDI, né, como você fala, mas também ele é muito importante porque o mercado ele dá várias oportunidades ao longo do tempo, né? Assim, eu vejo em bolsa, por exemplo, se você olhar os últimos 10 anos, durante o ano o mercado tem vales assim de 2 ou 3 vezes, e aí você tem grandes oportunidades. Então, assim, o caixa, né, essa posição em pós-fixada no tesouro ou em fundo DI, ele é muito importante para você aproveitar as oportunidades quando o mercado te oferece, né? As pessoas, geralmente, quando o mercado chacoalha, né, tem um grande estresse, ficam com muito medo, a tendência é vender aquilo que se depreciou, se você tiver uma posição em caixa razoável, você não só preserva, né, o seu patrimônio, mas também você consegue fazer uma alocação, aproveitar essas oportunidades nos mercados mais voláteis, né? Então, acho que também esse é o tem primeiro... um outro grande benefício de você deixar uma posição em liquidez se acontece alguma coisa. Por exemplo, você perde o emprego e justamente na semana passada a bolsa caiu 20% por conta de sei lá qual motivo, porque o Trump tuitou alguma grande besteira. Você não vai zerar a sua posição em bolsa, Sim. que está numa péssima hora para você zerar para fazer caixa porque você perdeu o emprego e precisa Sim. pagar as contas da casa, né? Então você vai usar aquela sua reserva de liquidez que está 100% CDI, que é facilmente retirável a qualquer momento, então ela tem que ser uma coisa líquida, não dá para ser um título de crédito que você vai ter que bater mercado para vender, não pode ser isso, tem que ser uma coisa facilmente líquida. CDB, cuidado com o CDB, só se for de liquidez diária. Se não for de liquidez diária, também não dá para ser um CDB, porque você nunca sabe exatamente o dia que você vai precisar, né? Eu acho que o maior risco, né, de você investir na renda variável, acho que é você ser obrigado a vender um ativo quando tá tudo tá num cenário de estresse, né? Você ser obrigado a se desfazer de uma ação, ou de um fundo de ações, ou um fundo multimercado, ou até de uma debênture, ou um título de renda fixa que oscila, né? Num momento ruim, acho que isso é a pior coisa que você pode fazer para sua carteira. Com certeza. Né, essa primeira parte, né, esse primeiro ativo, ele é muito importante. E eu acho que ele vai ter um papel muito importante o ano que vem, porque, assim, apesar de a gente acreditar que as coisas devem caminhar bem para o Brasil, para a Bolsa, para ativos de renda fixa e tudo mais, o cenário externo está bastante conturbado, a gente pode sim enfrentar algum tipo de problema, enfim, e o mercado pode chacoalhar de novo, assim como a gente viu ao longo desse ano, né? Uma greve dos caminhoneiros, por exemplo, é uma coisa que você nunca imagina que vai acontecer e destruiu vários ativos, né? Inclusive destruiu o PIB do Brasil, né? Então, eu acho que assim, as pessoas tendem a negligenciar essa posição, mas ela é a mais importante, no final das contas, porque sem ela você não consegue manter aquilo que é
que vai te dar um retorno maior e primeiro vai te manter vivo caso aconteça alguma coisa, né? Que é o que a gente estava falando, você perdeu o emprego. Então é sempre recomendável ter de 6 a 12 meses dos seus gastos mensais num ativo desse nível, né? Eu diria assim, tenta manter o quanto você acha que precisa mais ou menos, qual é o tempo mínimo em que você acha que você consegue um outro emprego. Sim. Porque tem uns empregos que são muito fáceis, né? Em 2, 3 meses você está completamente realocado. Sim. Tem outros que devem ser impossíveis de você se realocar. Sei lá, aquele cara que pilota o navio pra como é que é o nome do cara? Eu tava tentando lembrar agora também. Sabe? Prático, isso mesmo. Se for um prático, sei lá, economiza um ano, né? Porque deve ser um emprego super difícil de arranjar. Deve ter, sei lá, 5 ou 6. E analista de renda fixa, a Marília arranja assim, né? Um bom analista de renda fixa também, vou te falar, não existe não, só uma. Não, mas é sempre bom que você tem um problema de família, você tem uma viagem que você precisa pagar, é sempre bom ter um caixinha. Os outros 2 ativos que aí a Marília eu acho que vai poder falar melhor que eu, que tem a ver com o que a gente acredita hoje que dá para ganhar dinheiro, são 2 ativos de renda fixa, né? Os pré-fixados e os indexados, e aí eu acho que você podia falar o que você tem, o que você sugere entre esses 2 ativos hoje em termos de alocação, quais vencimentos e tal, explicar. É bom você ter separado uma parte da sua carteira para ou pré-fixados ou indexados à inflação, naquele pedaço, tirando a reserva de liquidez, que você vai deixar em pós-fixados, naquele pedaço que você quer usar para renda fixa. Você vai usar um pedaço para multimercado, você vai usar um pedaço para ação, mas você não vai colocar tudo em ação. Porque é aquela coisa que eu falei, se o Trump dá um tweet estimulando suas inimizades comerciais com a China, a bolsa vai cair um montão e é todo o seu patrimônio, né? Então, você vai colocar uma parte em renda fixa e uma parte em bolsa ou outra parte em fundos. Então, para a parte de renda fixa, a gente vai brincar com os pré-fixados e com os indexados à inflação. Esses títulos sofrem marcação a mercado, o que significa que quando a taxa de juros de mercado desses títulos sobe ou cai, o preço deles sobe ou cai muito mais do que a taxa contratada. Ou seja, vamos supor, eu tenho um pré-fixado que rende 10%. Se a taxa dele, eu comprei hoje a 10%, ele vence daqui a 2 anos. Se depois de um ano a taxa cai para 5%, eu vou receber nesse um ano muito mais do que os 10% acordados. Talvez eu receba, sei lá, 15%, vamos supor. Estou chutando. Não vai ser tudo isso, mas o que significa que no período de um ano eu posso ter muito mais ou muito menos do que a taxa contratada por conta do efeito de marcação a mercado, que ele reprecifica o título a cada nova taxa negociada. Então você pode brincar com esses 2 títulos em épocas de alta da inflação, em épocas de baixa, alta da Selic, baixa da Selic, para ter esse título no momento certo e pegar esse ano, então eu vou pegar 15% de rentabilidade, ano que vem eu vou tirar o pé um pouco porque as taxas vão subir. Enfim, você vai trabalhando com esses 2 títulos para ter uma rentabilidade muito maior no seu percentual de renda fixa. E qual título é melhor nesse exato momento? O indexado à inflação ou o pré-fixado? Eu, Marília, prefiro o pré-fixado, porque eu acho que a gente tem uma inflação implícita muito alta hoje. E pode ser que a gente se surpreenda bastante com uma inflação bem mais baixa do que o mercado está precificando. Então, aí para o meio da curva, o mercado está com 4,5, 4,80, até o longo prazo, 4,90. Eu acho que no final das contas a gente consegue ter uma inflação muito mais baixa, até porque a meta para 2021 é 3,75, né? Então pode ser que a gente tenha aí, tudo bem que sempre tem um prêmio, né, de inflação implícita, mas pode ser que esse meio da curva aí surpreenda com uma inflação um pouco mais baixa. Então acho que nesse momento é hora de ter o pré-fixado e não indexado à inflação, exatamente para fazer esse jogo de marcação a mercado. Mas ainda assim tem uma posição em B longa, né? Ou não? Ainda mais. Eu gosto também de ter uma posição em B longa, porque tem um juro nominal, um juro real muito alto, que se a gente aprovar a reforma da Previdência e com todo esse governo extremamente liberal, fiscalista e privatizador que está se pintando,
acho que a gente pode ter assim um juro baixo por um longuíssimo período de tempo. A gente está falando de hoje um pré-2025 a 9,70 mais ou menos, né, contra uma Selic de 6,5, ou seja, você tem aí uma boa gordura ainda, né? E você tem uma NTNB 35 pagando inflação mais 4,90, assim, 5, né? 5 e alto, 5 e baixo. 5 e baixo, né? Então, esses dois títulos, né? Então, ter pós-fixado, ter o pré aí vencimento de 25, por exemplo, e ter uma NTNB longa, né? Se o Brasil realmente der essa guinada grande, né, em reformas e tudo mais, a NTNB 35, no final das contas, ela reflete muito da melhora do Brasil, né? Acho que talvez, assim, é o play de renda fixa, tudo bem, os 50 mais ainda, né, mas acho que 35 é um prazo razoável para uma pessoa física conseguir operar e aguentar a volatilidade que, se não me engano, ela deve ter uma volatilidade muito próxima de bolsa, né, uns 20%. Né? Com certeza, essa é hardcore, se você não tem estômago, não entra. Mas você não, né? Tipo, para o Brasil não dar certo, você tem que demitir basicamente o time econômico inteiro. Eu não sei. Mantendo o time econômico. Mantendo, você acha? Mas pode dar errado lá fora, né? Mas aí cai e depois sobe de novo. Sempre. Se der errado lá fora com a gente crescendo bem, não faz tanta diferença. Não. No máximo, tipo, vai ser igual a 2008, né? Cai em 2008 e volta em 2009. Então você espera um pouquinho e se tiver o caixa... De novo, né? Você tem o caixa, você passa um ano tranquilo. Por isso que o caixa é importante, né, nessa hora. O quarto ativo que eu ia falar, e assim, essa é uma alocação que eu tenho indicado mais recentemente, é a alocação em fundos multimercados, né? Por que eu acredito que faz sentido esse tipo de alocação mais agora do que lá atrás? Acho que faz sentido em qualquer momento, o Bruce não concorda. Ele não gosta de fundos multimercados. Eu concordo em parte. Mas eu acho que os instrumentos de renda fixa aqui no Brasil são poucos, né? Você tem basicamente 3 tipos de títulos, né? E você tem poucos vencimentos, né? Acho que o Tesouro podia começar a pensar, inclusive, em pensar em mais vencimentos para a pessoa física, não o Tesouro, né? E aí, eu acho que faz sentido você começar a apostar em outras estratégias e delegar uma parte disso para um gestor que é profissional. E quando eu falo outras estratégias, eu penso em investimentos fora do Brasil, né? Então, hoje para o brasileiro investir fora do Brasil é muito difícil, ou ele tem que ter muito dinheiro, ou ele precisa comprar um fundo aqui que investe lá fora, que não é ideal, eu preferiria que ele investisse lá fora, num fundo lá fora, do que ao contrário, né? Mesmo assim, ter dinheiro lá fora também é um pouco complicado, dependendo do montante que você tem, né? As exigências do Banco Central de declaração, um saco. Então, eu acho que com o cenário, assim, eu acho que teve grandes oportunidades no ano passado, acho que as oportunidades ainda tem para o ano que vem, mas assim, já não estão tão claras, então faz sentido delegar uma parte da gestão para alguém que consegue explorar outros mercados que a pessoa física não consegue explorar. E aí eu estou falando de investimento fora do Brasil, estou falando de arbitragem, né, operar o mercado brasileiro, mas conseguir operar ação contra ação, os vértices da curva, dólar, outras moedas, então acho que faz mais sentido. E também porque você tem um CDI muito baixo, né? Então você vai ter que alocar uma parte maior da sua carteira em risco. Acho que nem todo o investidor, pessoa física, tem estômago para aguentar a volatilidade do mercado de ações. Então, uma maneira de você acessar outros mercados e adicionar potencial de retorno para a carteira via fundos multimercados, eu acho que é uma coisa mais palatável, vamos dizer assim, menos indigesta do que uma ações pura, mas ainda acho, e a gente aqui, eu e o Bruce, defendemos muito isso durante esse ano, para a vida inteira, e o ano que vem também, que investir em ações é fundamental, não só agora, mas vai ser para o ano que vem. Então, antes de falar de ações, deixa eu só responder uma pergunta aqui do Adalberto. Ele falou assim, a maioria desses fundos só serve para enriquecer os bancos. Olha, Adalberto, tem uma série de fundos multimercados que são completamente independentes, de gestoras independentes, e não tem absolutamente nada a ver com os bancos.
Esses fundos que você está falando, que só servem para enriquecer os bancos, muito provavelmente são fundos passivos ou fundos DI ou fundo... É difícil achar um fundo multimercado diferente de 2,20, né? 2% de administração, 20% de performance. Mas esses fundos que você está falando, provavelmente são aqueles fundos DI referenciado com 4% de taxa de administração. Claro, esses fundos com certeza só servem para enriquecer os bancos. Sim. Mas o que o Renato está falando são fundos multimercado, ou seja, eles podem investir em diversos mercados, eles têm gestão ativa, então hoje eles estão em um, daqui a pouco eles estão em outro, eles estão sempre no que eles acham melhor. E procure, a praxe do mercado são fundos 2,20, então 2% de taxa de administração, 20% de performance. Sim. E claro, quando você vai escolher um fundo multimercado, é que nem você escolher uma ação, né, Bruce? Tem boas e ruins, você tem que escolher as boas. É que nem os títulos públicos, tem bons e ruins, dependendo do momento. É que nem médico, tem médico bom e médico ruim. Então assim, você tem que saber escolher. Se você escolhe um bom fundo multimercado, você pode acabar delegando para uma pessoa uma pessoa super especializada, uma gestão que te rende aí, sei lá, se o cara é bom mesmo e sabe correr bastante risco, entre 150% a 200% do CDI no ano. Sim. Entendeu? Que é uma rentabilidade que para você conseguir, por exemplo, no mercado de crédito privado, na renda fixa, você teria que correr um risco bem relevante. Sim. Aí com um emissor bem relevante, um emissor bem arriscado. Sim. Mas é legal falar também para não olhar só a rentabilidade quando você for ver um fundo, tanto multimercado quanto de ações, quanto de renda fixa, mas olhar o que o cara faz dependendo do cenário, né? Porque tem gente que só ganha para um lado, esses caras são ruins e a gente conhece vários deles, e tem gente que ganha, se o mercado vem para cá ou vai para lá, lógico que eles acertam, erram, então todo mundo erra também, mas no final o cara acaba gerando mais valor e não só de uma forma, né? Não só junto com o mercado. Eu acho que a afirmação dele não é... tem tempo suficiente para você fechar com ações. Eu só queria deixar um ponto claro, acho que é legal que ele levantou. Assim, por muito tempo os bancos ofereceram fundos ruins, né? E aí, óbvio, com as plataformas digitais, né, as corretoras independentes começaram a ofertar fundos independentes a tickets muito baixos, ou seja, fundos que anteriormente você conseguia investir só com 100 ou 50 mil reais, passaram a oferecer nas plataformas fundos que são de gestores independentes, que são muito bons, têm um track record bastante longo, com bastante resultado. E aí o que o Bruce falou também é importante de gestores que sabem operar em diferentes ciclos, né? Não adianta ir bem quando todo mundo vai bem, mas também ir mais ou menos bem ou até bem quando todo mundo vai mal, né? Então tem uma resiliência, né, na performance, né? E aí os bancos perceberam isso, né? Estavam tomando uma fuga muito grande de investimentos para as corretoras, passaram a oferecer fundos multimercados de grandes gestoras também dentro da plataforma, mas ainda assim de uma maneira aguada, vamos dizer assim, porque oferecem apenas para aqueles clientes que ainda estão num nível de patrimônio maior, não oferecem todos os fundos, oferecem às vezes via espelhos e tudo mais. Então, por muito tempo, isso que você disse é verdade. Quando ofereciam fundos multimercados, eram fundos muito mal geridos, ou eram fundos de fundos, né, que no final das contas não valiam a pena. Mas assim, hoje você consegue sim aplicar em bons fundos de bons gestores. A gente indica na Nord alguns fundos multimercados que a gente gosta. E aí sim é muito importante você não só avaliar a cota do fundo, né, ver a performance dele, mas também avaliar quem faz a gestão, quanto tempo esse time está fazendo a gestão desse fundo, dessa estratégia, enfim, tem uma série de análises qualitativas que talvez sejam mais importantes do que quantitativas. Né? Bruce. E o último ativo que eu queria sugerir que é o mais legal. Que é o mais legal, o mais rentável. Na opinião dele. O mais maravilhoso. Ações. Bom, boas ações a bons preços são boas em qualquer cenário, né? Com o cenário de economia andando, o CDI caindo, obviamente tudo fica muito mais fácil, né? Então, mais ações vão dar mais certo. E a gente, obviamente, recomenda algumas das não só melhores, como mais resilientes, com menor risco, com dívida baixa, negócio sólido, lucro crescendo. Porque tem muita coisa, mesmo com o mercado, a gente tem até uma série que a gente está comentando agora, de ações que estão caindo mesmo com o mercado subindo, né?
porque elas estão tendo mais competição ou estão tendo algum probleminha específico que elas estão sofrendo. Então... Cielo, Croton, BRF, tem algumas aí no radar. No radar. Na listinha. Na listinha. Mas isso é isso, né? A mesma coisa para avaliar fundos, né? Então, um fundo multimercado, a maioria deles tem a mesma estratégia, mas nem todos eles sabem ganhar dinheiro de acordo com o mercado, né? Então, o mesmo significa isso para as ações. Você tem empresa no mesmo setor que está hoje entregando os ótimos resultados e outras não, né? Então, e a Bolsa Brasileira também ela é bastante heterogênea. Então, vão ter sempre boas ações no mercado para cima e ações que vão performar muito mal, mesmo num ano que foi bom esse ano. Dá para considerar que esse ano foi um ano bom, né? Não maravilhoso, mas foi um ano bom, né? A gente viu o papel de empresas que já foram queridinhas do mercado caindo 50%, 70%, né? Então... Acho que Cielo caiu 70% esse ano. E Cielo, pô... mas esse ano foi ruim, né? A bolsa tá subindo acho que 12%. Mas deu 200 CDI, meu. A CDI baixa é outra coisa, né? Então... fica bem mais fácil. Fica fácil, pô. Mas é verdade. Fiquem felizes enquanto vocês conseguem. Que nem diz um amigo meu, pra quem tem 0, qualquer meio é dobro. É isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado dos ativos que a gente falou. Tem uma pergunta aqui do Thiago Duarte. Para renda futura, para aposentadoria, o Tesouro IPCA 45 seria uma boa opção? Vamos falar então sobre isso na semana que vem, tá certo, Thiago? Semana que vem, terça-feira, nos acompanhem. Estaremos de volta aqui no Analista Sem Censura. Obrigada.